que é mentor de tanta gente. Quem é o seu mentor? Eu vou falar a pessoa que é o maior político de toda a história da humanidade, chama José o Justo, que é um cara de Israel que liderou lá no Egito. Ele era um cara de fora e pegou 7 anos de bonança que teve no Egito, soube administrar o Egito e virou o maior centro mundial. Uma qualidade... Olá, pessoal. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes da Bíblia, que começa no capítulo 37 do livro de Gênesis e se estende até o capítulo 50. Vamos conhecer a jornada de José, um jovem que enfrentou muitos desafios, mas que com fé e perseverança se tornou uma figura crucial na história de Israel. Então, preparem-se para uma história cheia de reviravoltas, emoções e aprendizados. Nossa história começa com Jacó, também conhecido como Israel, que vivia na terra de Canaã. Jacó tinha muitos filhos, mas seu favorito era José, o filho de sua velhice. José, com apenas 17 anos, já causava inveja em seus irmãos por ser o preferido do pai, que inclusive lhe deu uma túnica de várias cores, algo bem especial na época. Essa túnica era um símbolo de favoritismo e causava grande ciúme entre os irmãos. José tinha sonhos misteriosos que pareciam indicar que ele se tornaria uma figura importante, e ele não hesitava em contar esses sonhos a seus irmãos. Em um dos sonhos, ele via seus irmãos como feixes de trigo que se inclinavam diante do seu feixe. Em outro, via o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Esses sonhos só aumentaram a inveja e o ódio de seus irmãos, que começaram a pensar em maneiras de se livrar dele. Um dia, quando os irmãos de José estavam cuidando dos rebanhos em Siquém, Jacó enviou José para ver como eles estavam. Ao vê-lo se aproximando, os irmãos conspiraram para se livrar dele. Primeiro, pensaram em matá-lo, mas Rúben, o mais velho, sugeriu que apenas o jogassem numa cisterna seca, planejando resgatá-lo mais tarde. No entanto, enquanto Rúben estava ausente, os irmãos decidiram vender José como escravo para uma caravana de ismaelitas que ia para o Egito. No Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial de Faraó. Mesmo como escravo, José se destacou por sua habilidade e integridade, e logo ganhou a confiança de Potifar, tornando-se responsável por sua casa. Mas a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, e ao ser rejeitada, acusou José injustamente, resultando na prisão dele. Na prisão, José novamente se destacou, ganhando a confiança do carcereiro e assumindo responsabilidades. Durante seu tempo na prisão, José interpretou os sonhos de 2 servos do faraó, o copeiro e o padeiro, prevendo corretamente o destino de ambos. O copeiro foi restaurado ao seu posto, enquanto o padeiro foi executado, como José havia previsto. Anos depois, quando o faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar, o copeiro lembrou-se de José. O faraó contou a José seus sonhos sobre 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e sobre 7 espigas cheias e 7 espigas secas. José explicou que os sonhos significavam 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome, e aconselhou Faraó a estocar alimentos durante os anos de fartura. Impressionado, Faraó nomeou José como governador do Egito, responsável por preparar o país para os anos de escassez. Durante a fome, os irmãos de José foram ao Egito comprar alimentos. José os reconheceu, mas eles não o reconheceram. Ele os testou de várias maneiras antes de finalmente revelar sua identidade. Emocionado, José se reconciliou com seus irmãos e pediu que trouxessem seu pai Jacó e toda a família para viverem no Egito. Jacó e sua família se estabeleceram na terra de Gósen, onde viveram bem sob a proteção de José. Antes de morrer, Jacó abençoou seus filhos e fez José prometer que seus ossos seriam levados de volta à terra de Canaã. Depois da morte de Jacó, José garantiu que a promessa fosse cumprida e continuou a cuidar de sua família até o fim de sua vida. Vamos nos aprofundar um pouco mais nesses eventos para entender melhor cada etapa dessa história incrível. Primeiro, vamos falar sobre os sonhos de José. Eles não eram apenas sonhos comuns, mas sim revelações proféticas que Deus lhe deu. José viu seus irmãos, simbolizados por feixes de trigo, inclinando-se diante dele. Esse sonho indicava que, de alguma forma, José se tornaria um líder e que seus irmãos acabariam reconhecendo sua autoridade.
No segundo sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Este sonho não só incluía seus irmãos, mas também seus pais, sugerindo que toda a sua família o reconheceria como uma figura importante. Esses sonhos geraram ainda mais ressentimento entre seus irmãos, que já estavam incomodados com o favoritismo de Jacó. A conspiração dos irmãos de José é um dos momentos mais dramáticos da história. Eles estavam tão consumidos pela inveja e pelo ódio que chegaram a planejar a morte do próprio irmão. No entanto, Rúben, o irmão mais velho, tentou salvar José, sugerindo que o jogassem numa cisterna seca, com a intenção de resgatá-lo mais tarde. Isso mostra que, apesar de tudo, Rúben tinha um senso de responsabilidade e não queria que José fosse morto. Mas, enquanto Rúben estava ausente, os outros irmãos decidiram vender José como escravo para uma caravana de ismaelitas. Essa decisão mudou completamente o destino de José. No Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial importante do faraó. Mesmo como escravo, José mostrou integridade e habilidade excepcionais, ganhando rapidamente a confiança de Potifar. Ele foi colocado à frente da casa de Potifar e tudo o que fazia prosperava. Isso nos mostra que, independentemente das circunstâncias, José manteve sua fé e sua ética de trabalho. No entanto, a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, e quando José recusou suas investidas, ela o acusou falsamente de tentativa de estupro. Como resultado, José foi preso. Como? Na prisão, a habilidade de José para interpretar sonhos se tornou conhecida. Ele interpretou corretamente os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó. O copeiro foi restaurado ao seu posto, enquanto o padeiro foi executado. Anos depois, quando o faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar, o copeiro lembrou-se de José e recomendou seus serviços. Os sonhos de Faraó envolviam 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e 7 espigas cheias e 7 espigas secas. José explicou que os sonhos significavam 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. Ele aconselhou Faraó a estocar alimentos durante os anos de fartura para preparar o Egito para os anos de escassez. Faraó, impressionado com a sabedoria de José, o nomeou governador do Egito, encarregando-o de preparar o país para a fome iminente. Quando a fome atingiu a terra de Canaã, os irmãos de José foram ao Egito comprar alimentos. José os reconheceu imediatamente, mas decidiu testá-los antes de revelar sua identidade. Ele os acusou de serem espiões e os manteve presos por 3 dias. Depois, liberou-os, mantendo Simeão como refém, e exigiu que trouxessem Benjamim, o irmão mais novo, para provar sua inocência. Quando os irmãos voltaram com Benjamim, José não conseguiu mais esconder suas emoções e revelou sua identidade. Em um momento emocionante de reconciliação, José perdoou seus irmãos e os convidou a trazer toda a família para o Egito. Jacó e toda a sua família se mudaram para o Egito e se estabeleceram na terra de Gósen. Lá, eles prosperaram sob a proteção de José. Antes de morrer, Jacó abençoou seus filhos, cada um de acordo com seu caráter e futuro. Ele fez José prometer que seus ossos seriam levados de volta à terra de Canaã, para ser sepultado com seus antepassados. Após a morte de Jacó, os irmãos de José temeram que ele pudesse buscar vingança por tudo o que haviam feito. No entanto, José os consolou, reafirmando seu perdão e prometendo cuidar deles e de suas famílias. Ele disse: "Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida." José viveu até os 110 anos, viu a 3ª geração dos filhos de Efraim e os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, ele lembrou os filhos de Israel a promessa de Deus de levá-los de volta à terra de Canaã, e pediu que levassem seus ossos com eles quando isso acontecesse. A história de José é um testemunho poderoso de fé, perseverança e perdão. Apesar de todas as adversidades, ele manteve sua integridade e confiança em Deus e acabou se tornando uma figura crucial para sua família e para a história de Israel. Ele nos ensina que,
Mesmo nas situações mais difíceis, é possível encontrar propósito e significado. Espero que tenham gostado dessa incrível jornada de José. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais histórias fascinantes da Bíblia e curiosidades do mundo. Até a próxima!